Meus amados irmãos em Cristo Jesus, você está aqui no nosso canal, Escola de Teólogos, e você está no nosso curso básico de Teologia, aqui na playlist Curso Básico de Teologia. Eu me chamo José Márcio, para todos aqueles que me conhecem, aqueles que não me conhecem, sou graduado em Teologia e também amante de grego e exegese do Novo Testamento, tá bom? Tenho uma graduação em Teologia e tenho cursos de grego e também de exegese, bem como também de hebraico. Amados, mas nesta feita nós estamos aqui para trabalhar a segunda matéria do nosso curso. A primeira foi Bibliologia. Estamos aqui para trabalhar a questão da teontologia, né, que é a doutrina de Deus. A palavra teologia, né, vem de theos, que é Deus, theos ou theos, que é Deus, e logia, que é estudo. Mas a palavra teologia ela tem um sentido mais geral, mais genérico, trabalha todas as doutrinas que temos na Bíblia Sagrada, tais como a Trindade, pneumatologia, bibliologia, amartiologia, angelologia, escatologia, etc, etc, etc. Mas para falar da natureza do ser de Deus, nós trabalhamos a questão da teontologia, né? O Dr. Larry Sperry Chafer criou esse neologismo, que é a palavra teontologia, a fim de definir melhor a doutrina de Deus e evitar interpretações ambíguas, né? O Dr. Chafer, que tem sua teologia sistemática, então ele trabalha essa questão da questão de Deus, né? Da natureza de Deus, dizendo a teontologia estuda a natureza do ser de Deus. Nesta feita eu quero trabalhar aqui com vocês a questão da própria teorias inadequadas acerca da divindade, mas também quero trabalhar a questão da existência de Deus e espero conseguir chegar na questão de São Tomás de Aquino com as suas 5 vias, da questão de como provar a existência de Deus. Então vamos lá, teorias inadequadas. Nós somos teístas, né? A palavra teístas vem de theos, ou seja, cremos na divindade, no ser supremo, Jeová, Yod-He, Vav-He, Adonai, Yahvé, Yehová, conforme você queira citar, tá bom? Nós cremos em Deus, nosso Pai, nosso Senhor, e nós então somos teístas. Mas existem outras teorias. Existe o ateísmo é o termo que traz 2 palavras gregas, prefixo de negação, a, que significa não, e teísmo, Deus, ou seja, não existe Deus. Então o teísmo, o ateísta, no caso o ateísmo, ele nega a existência de Deus. Bom, ele nega, não existe esse negócio de Deus. Porém, além do ateísmo, nós temos o agnosticismo. Agnosticismo. Veja bem, ateísmo, não Deus, não existe Deus. Teísmo, existe Deus. Agnosticismo, nós não podemos comprovar a existência de Deus, entendeu? A de negação, e gnosis, que é conhecer. Nós não podemos conhecer Deus. Porém, o agnosticismo é uma forma mais branda do ateísmo, porque eles dizem, eu não posso conhecer Deus, mas se porventura Deus se revelar a nós, então nós passaremos a acreditar na existência desse ser supremo. Então, ateísmo, teísmo, agnosticismo. Uma terceira via é o panteísmo. O panteísmo, ele por sua vez vai dizer pan, tudo, teísmo, Deus. Tudo é Deus. Então ele vai dizer que tudo é Deus, o universo é Deus. Entendeu? Usando aqui as palavras do professor Ezequiel Soares, os defensores da teoria panteísta postulam a identidade do Todo-Poderoso com o universo. Trata-se da crença filosófica ou religiosa do hinduísmo, o qual está presente nos pensamentos grego-romano. É a doutrina de que Deus é tudo e tudo é Deus. Ele não se separa a criatura do Criador, associando ao próprio Satanás, que, segundo a teoria, em apreço, também é um Deus. Em suma, não há que
não seja Deus. Não há nada que não seja Deus. Nada existe além dele. Tudo é Deus. A porta é Deus, eu sou Deus, você é Deus da sua vida. É interessante que todo o universo é Deus. Então veja que é uma doutrina um tanto errônea, herética e terrível. Então, ateísmo, não existe Deus. Teísmo, existe Deus. Agnosticismo, não podemos conhecer Deus. E agora, panteísmo, tudo é Deus. Tudo é Deus. Uma quarta forma é o deísmo, né, que é a doutrina pelo qual ensina e afirma a existência de Deus, mas dizendo que Deus está longe. Deus, ele é transcendente. Ele não se relaciona com a sua criação, com a natureza. Logo, compara-se Deus com um relojoeiro que faz um relógio belo, belíssimo, maravilhoso, e ele dá corda e aquele relógio passa a funcionar por sua própria capacidade. Deus, ele fez o universo e esse universo funciona a partir de Deus. Essa doutrina, ela surge ali pelo século XVIII, no Iluminismo, alguns teólogos, e é interessante que essa doutrina, ela então vai dizer que Deus não pode realizar milagres ou intervir nessa criação. Logo, não pode haver milagre. Porque o milagre é a ação de Deus na criação. Então, como Deus está longe da criação, logo não pode haver milagre. Então veja que essas doutrinas, elas surgem a partir ali do racionalismo alemão, principalmente, e posteriormente com o iluminismo, onde os teólogos, filósofos e outros estudiosos, cientistas, eles procuram identificar quem é esse tal de Deus. Nós cristãos cremos na divindade, somos monoteístas, cremos em um só Deus. E dando adendo aqui para vocês, existe ainda uma outra classe, né, que é os politeístas, que eles creem na existência de vários deuses, como por exemplo os hinduístas, eles creem na existência de pelo menos 350 milhões de deuses, né, e tendo um supremo que é o Brahma, é o Deus supremo, mas existem várias subdivisões de deuses, existem milhares e milhares de deuses, como por exemplo o hinduísmo. Mas outros e outros, né? Como por exemplo, na Bíblia nós temos os babilônicos que acreditavam em Tamuz, os assírios que acreditavam em Azerá, ou Axerá, e muitas outras divindades que nós vemos na Bíblia, Astarote, Azera, Marduk, entre outros, tá bom? O Egito também tinha várias divindades, o Osíris, o Ra, né? Entre outros. Então, é basicamente isso, para você entender o que é nós somos teístas e existem algumas teorias inadequadas, que é o ateísmo, agnosticismo, o politeísmo, o panteísmo, o deísmo, então e o agnosticismo. Essas são algumas teorias inadequadas acerca da questão do ser de Deus. Cremos que existe somente um Deus Todo-Poderoso. Como diz o Shema, Deuteronômio 6, ouve, ó Israel, existe, o Senhor teu Deus é um, né? Jesus, ele replica isso no Evangelho quando alguém pergunta qual o grande mandamento. E ele diz, como você lê as Escrituras? Ele diz, olha, no mandamento, na Bíblia está dizendo que o primeiro e grande maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então, basicamente, é isso por enquanto. Então, a questão da existência de Deus agora, tópico 2, a existência de Deus. Então, não há na Bíblia aquela preocupação em demonstrar a existência de Deus. Por quê? Porque a Bíblia ela foi escrita, o Antigo Testamento, para os hebreus, posteriormente chamados de israelitas, posteriormente judeus, e estes eram pessoas que tinham um relacionamento com Deus. Então a Bíblia ela não tem aquela preocupação em demonstrar ou provar a existência de Deus, tá certo? A Bíblia já inicia dizendo em Gênesis capítulo 1, né? Bereshit, Bará, Elohim, e aí por diante. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Hat Hamai, né? Ou seja,
A Bíblia ela já inicia dizendo que existe Deus. No princípio criou Deus. Que princípio? O princípio da criação. Deus, ele é desde o princípio. Então, a Bíblia não tem essa preocupação da questão de provar a existência de Deus, porque pressupõe que todos aqueles que receberam a Bíblia eram pessoas que já acreditavam em Deus. O Novo Testamento inicia também em Mateus 1, e também não traz aquela preocupação de provar a existência de Deus, visto que o Novo Testamento é escrito para judeus convertidos e para cristãos. Então, essas pessoas elas já tinham o conhecimento de Deus e sabiam do poder e da autoridade de Deus. Todo ser humano é religioso por natureza. O homem tem anseio pelas coisas de Deus e sente desejo de buscar. Eu quis colocar isso aqui porque é o seguinte: todos nós, santos ou pecadores, homens de Deus ou pessoas que não têm um conhecimento de Deus, somos religiosos. Nós temos um vazio no nosso coração tão grande, e esse vazio só é preenchido pela presença de Deus. Então, todos nós vamos procurar preencher esse vazio em algo. Nós, cristãos, procuramos preencher o vazio na presença de Deus, com a presença de Deus, com a graça de Deus, com o relacionamento com Deus. As outras pessoas que não têm esse conhecimento desse Deus todo-poderoso, maravilhoso, elas procuram preencher também na religião, na espiritualidade, na experiência, nas experiências místicas, por exemplo. Nós temos aí quantas e quantas religiões ao redor do mundo. E todas essas religiões, elas tentam, de alguma forma, satisfazer essa necessidade que o homem tem de um ser divino, de ser preenchido pelo ser divino. Então, todo ser humano, ele tem um senso do divino. E ele vai procurar satisfazer esse senso. E aí, tantas e tantas religiões estão por aí para tentar preencher esse vazio. Sendo que somente Deus preenche o vazio do coração do homem. Tá bom? Então, a religião humana é um fator universal e incontestável. Alguma outra questão que eu coloquei aqui? Razão. Então, alguns teólogos e cientistas, e aqui já entrando na parte da cognoscidade de Deus, eles tentam conhecer a Deus à luz da razão. Mas isso, amados, é impossível. Você pode estudar, que sempre você nunca saberá completamente tudo. Porque Deus, ele é infinito. A Bíblia vai dizer, a Bíblia nos diz, Jesus, ele diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. Deus, ele é complexo, tá certo? Deus, ele é complexo. E existem duas formas de conhecermos a Deus. Primeira forma, através da natureza. O Salmo 19 diz, os céus manifestam a glória do Senhor, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, existe esse conhecimento geral do Criador. Quando eu olho para uma estrela, quando eu olho para o sol, quando eu olho para o mar, automaticamente nós estamos sendo evangelizados por eles. Só que essa revelação geral de Deus, que é através da natureza, essa revelação não é capaz de nos salvar. Como nos diz muito bem a palavra de Deus. Deixa-me pegar aqui a Bíblia Sagrada, para que possamos ver isso aqui. Romanos, capítulo de número 1, versículo... deixa-me ver o versículo. Achei. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens, por isso, são indesculpáveis. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Dizendo que nós, por ter esse conhecimento geral de Deus, todos nós somos indesculpáveis. Você pode me perguntar, e aqueles que nunca foram evangelizados? Eles vão ser julgados da mesma forma que nós, que conhecemos, somos julgados. Porque os céus manifestam a glória de Deus. Entendeu? Essas pessoas estão indesculpáveis diante de Deus, porque os atributos de Deus, o seu eterno poder, sua sabedoria, tudo isso está manifestado na própria criação. A criação é uma pregação viva sobre Deus, tá bom?
Só que existe a revelação específica, que é quando Deus se revela conosco através das Escrituras Sagradas. Então, o nosso Deus é um Deus que se deixa conhecer através da Escritura Sagrada. As 5 vias de Tomás de Aquino, que tenta de alguma forma explicar ou provar a existência de Deus. Deixa-me ler aqui para vocês. Experiência do movimento. Essa é a primeira via. Todas as coisas nesse mundo se encontram em constante movimento, e nenhum movimento é feito pela sua própria força. Tudo o que se move, movimenta-se pela ação de outra força. Logo, por todo movimento existe uma causa anterior. Assim, é natural aceitar a existência de uma primeira e única causa que deu origem à gigantesca cadeia de causalidade do universo, ou seja, Deus. A primeira via de São Tomás de Aquino, que é um teólogo da escolástica, existe a experiência do movimento. Nós nos movimentamos hoje porque lá atrás Deus, ele nos fez ser movimentados, tá certo? É como um relojoeiro que dá corda ao relógio. Se Deus não desse corda, nós não poderíamos nos movimentar. Vocês entendem isso? Segunda via de São Tomás de Aquino, subordinação da causa. É a relação de causa e efeito, conhecida como argumento etiológico. Etiologia é pesquisa ou determinação das causas de um fenômeno. É a causa primária e original, comum a todos os efeitos, é Deus. A subordinação das causas. Nós estamos aqui porque somos subordinados a Deus. Deus é Ele que nos sustenta e é Ele que nos faz estar aqui. Então, a causa de estarmos aqui é Deus. Segunda via de São Tomás de Aquino. Terceira via de São Tomás de Aquino para provar a existência de Deus é a contingência dos seres. Ele diz: os seres humanos são contingentes, não estão no mundo por necessidade, assim porque estamos aqui. E qual é a causa da nossa existência? Sem a existência de um primeiro ser, os seres contingentes também deixariam de existir. E esse tal ser é Deus. Ou seja, ele diz aqui na terceira via a contingência dos seres. Nós só vivemos porque existia um primeiro ser. E esse primeiro ser é Deus. Alguém nos fabricou. E esse alguém é Deus. Vocês entendem isso? Por essas informações, meus amados, aqui, esse curso teológico está no nível avançadíssimo. Qual é o curso teológico que oferece para vocês um conhecimento da Suma Teológica, ou seja, das 5 vias de São Tomás de Aquino, que é o maior teólogo da escolástica? Só por esse comentário aqui que nós estamos lendo para você e explicando para você e provando para você a existência de Deus, já valeria o seu like nesse vídeo. A última via de São Tomás de Aquino, graduação das perfeições transcendentais. É o argumento axiológico. A axiologia é a teoria dos valores. Haja visto o termo grego axioma, originalmente dignidade ou valor. Os valores morais como bondade, verdade e nobreza têm origem e uma causa. Por isso, deve haver uma bondade, uma verdade e uma nobreza em si mesmo. Bondade absoluta, verdade absoluta e nobreza absoluta. Bem como o Ser Supremo, que é Deus, no qual estejam todos esses valores. É a questão dos valores morais. Nós só amamos porque alguém nos ensinou a amar e alguém nos fez dotados desse atributo, desta qualidade. Nós só amamos a verdade porque alguém nos fez amantes da verdade. Nós só somos misericordiosos porque alguém é misericordioso e esse alguém que é misericordioso nos fez misericordiosos. Vocês entendem isso? É um argumento filosófico, porque, no caso, São Tomás de Aquino, ele toma isso emprestado de um teólogo, melhor, filósofo, que é Platão, tá bom? Platão e Aristóteles. Platão ele vai dizer o seguinte: só existe um ser terreno porque existe um ser espiritual. Só existe um ser imperfeito porque existe um ser perfeito. Então é basicamente essa questão do dualismo. Um ser imperfeito aqui porque existe um ser imperfeito lá. Sendo que Platão nem acreditava em Deus, né? O Aristóteles ele vai falar sobre a questão da experiência.
Ele vai dizer, nós só podemos conhecer as coisas quando experimentamos ou quando nós passamos pela experiência. Então, ele vai fazer aquele trabalho de campo. Ele vai olhar uma árvore crescendo, dando fruto, brotando e morrendo. Certo? A quinta via de São Tomás de Aquino é a ordenação a um fim. É o argumento teleológico. Teleologia é a parte da filosofia natural que explica os fins das coisas, conhecido também por argumento do desígnio, uma vez que é inegável a ordem, a harmonia e o planejamento do universo constituem-se provas irrefutáveis de um propósito inteligível. Ou seja, São Tomás de Aquino diz aqui que nós, como seres naturais, nós estamos aqui, somos naturais, porque temos um propósito, né? É o fim das coisas. Teleologia é a parte da filosofia natural que explica o fim das coisas. Qual o fim da raça humana? É glorificar a Deus, tá bom? Fique para a segunda aula e eu tenho certeza que você vai sair desse curso abençoadíssimo. Deus abençoe sua vida.